19 em diante. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Amém, irmãos? Esse é um texto onde Paulo está relatando aqui o conflito que há nele, né? Porque ele sente isso na pele, mas ele ensina para nós que nós também passamos por isso, né? Nós aceitamos Jesus, nós conhecemos a palavra de Deus, entregamos, confessamos, mas esse conflito continuará, né? O corpo, a nossa natureza, ela é inclinada ao mal. A nossa natureza é inclinada a fazer o mal. Mas nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós mudamos a nossa mente, nós passamos pela metanoia e nós, a partir desse momento, queremos fazer o bem. Mas isso é difícil. Como ele diz, eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer eu não consigo. Então vamos lá. Em cima desse texto a gente vai pensar aqui várias coisas. Primeiro, a gente entender o que é o Evangelho. Será que a gente sabe o que é o Evangelho? Porque a gente tem que ter um cuidado de não interpretar a Bíblia com as nossas emoções, nem com o nosso humanismo. A gente tem essa tendência de estar interpretando a Bíblia do nosso jeito. A gente precisa reconhecer a soberania de Deus, né? E para entender essa soberania de Deus, significa que um atributo de Deus não vai anular um outro atributo de Deus. Então, Deus é amor? Deus é amor. Mas Deus também é justiça. Ah, mas Deus é amor, mas Deus vai me punir porque eu pequei? Mas Deus vai me punir por causa dessa e de outras desobediências? Sim, Deus vai. Porque Ele também é justiça, Ele é justo. E a gente precisa reconhecer o nosso lugar perante o Evangelho, né? Onde nós estamos diante do Evangelho. A nossa posição diante do Evangelho, porque já perceberam que o Evangelho bem pregado, bem ensinado, ele nos ofende? A gente sai da igreja triste, né? Moído ali, né? Até que brigando consigo mesmo. Por quê? Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos na posição de réu. Nós estamos numa posição onde nós somos culpados. Então, quando nós lemos o Evangelho, lemos a Bíblia, como deve ser lido, com sinceridade, a palavra de Deus vai nos confrontar no nosso pecado. E nós somos pecadores. A nossa natureza é má. Então, pelo correto era, quando eu lesse o Evangelho, era para mim levantar a mão e dizer: eu sou esse cara, eu sou esse culpado, eu sou essa pessoa, eu sou esse que desobedece a Deus todos os dias. É para a gente olhar para isso. Aí sim o Espírito Santo trabalha em nós e nós temos aí um pouco de humildade. Mas o Evangelho ainda é muito mais do que isso. O que a gente tem que entender é: qualquer coisa que Deus falar, qualquer coisa que a Bíblia argumentar conosco, a gente tem que entender: eu sou culpado. Ah, mas não sei o quê, mas quando eu era pequeno, meus pais, poxa, você não conhece a minha infância, você não sabe o que passou no meu, não adianta. Como já diz, né? Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Você é culpado. Tudo bem, aconteceu certas coisas, seus pais erraram com você, pode ser. Não adianta, mas isso não é importante. O importante é que você tem que assumir que você é culpado também. Porém, hoje em dia, a gente não quer saber desse Evangelho, tá? Esse Evangelho. O que a gente
a nossa geração de hoje, né, ou na maioria de nós evangélicos, né, quem se diz evangélico, na verdade, a gente quer ir para o supermercado da fé. Porque a gente não quer aceitar esse tipo de evangelho aqui. O que é o supermercado da fé? É onde você vai buscar a cura, é onde você vai buscar a prosperidade. A gente não quer aceitar o evangelho como ele é. Porém, nós queremos um Deus como um Deus que seja igual ao Papai Noel, que serve um Deus que serve só para satisfazer as nossas vontades. Esse é o Deus que a gente procura, né? Essa cultura de evangeliquez que nós temos atualmente. E aí causa um problema, porque se eu estou numa igreja buscando só aquilo que satisfaz a minha vontade, então se eu estou aqui nessa igreja e essa igreja não fala aquilo que eu gosto, aí eu saio dessa igreja, eu vou para a próxima. E aí eu fico pulando de igreja em igreja. Mas será que o problema está nas igrejas ou o problema está em mim? Que eu fico buscando aquilo que eu quero ouvir naquela igreja. É uma coisa para a gente pensar. Porque o evangelho está aqui, está escrito. Vamos lá, vamos seguir um pouquinho mais. Então a gente fica pulando de igreja em igreja, buscando um Deus que fale o que eu quero ouvir. Vocês já perceberam, né? Vou só para argumentar um pouquinho mais aqui. Vocês já viram que a pessoa está na igreja Bola de Neve, daqui a pouco está lá na Lagoinha, daqui a pouco está lá não sei aonde. E o evangelho, onde fica? Cadê a palavra de salvação? É isso que eu estou buscando? Se eu estiver buscando a palavra de salvação, amém. E quando o evangelho vem para nos ofender, a gente fala assim, mas o evangelho não é a boa nova? O evangelho não é amor? A gente questiona o evangelho. Porque me falaram que o evangelho é a boa nova, o evangelho, Deus é amor, não é? Então, será que a gente entendeu o que é o evangelho? Porque para a gente entender o evangelho significa o quê? As boas novas. Para a gente entender o que são as boas novas, a gente precisa entender primeiro quais são as más notícias. Se eu entender quais são as más notícias, talvez eu vou entender quais são as boas notícias. Grande chance aí de acontecer. E as más notícias, meus irmãos, ela é fundamental para a gente entender o sacrifício na cruz, para a gente entender por que Deus matou o seu filho, né? Despejou toda a sua ira sobre o seu filho e Jesus passou por isso em nosso lugar. É por causa das más notícias. O evangelho é uma maravilhosa notícia, aleluia, glória a Deus. Mas qual é a terrível notícia? Qual é a péssima notícia? Será que se alguém perguntasse para nós hoje, ou um parente, um familiar nosso perguntasse quais são as más notícias da Bíblia, será que nós saberíamos explicar biblicamente quais são as más notícias? Porque as boas notícias é fácil, né? Pelo menos a gente acha que é fácil, né? Deus te ama, Jesus morreu por você, temos que buscar a salvação eterna, Deus permite a salvação eterna através do sacrifício de Cristo, sei lá, a gente está meio que decorado nisso, né? Mas a gente precisa ter um foco nas péssimas notícias. Ou seja, se a gente não entender quão grande eram as trevas a qual nós estávamos, quão grande era a escuridão e quão perdidos nós estávamos, maior vai ser o nosso entendimento sobre o não merecimento do sacrifício de Cristo, né? Nós não merecíamos tudo que Cristo passou. Nós não merecemos nada de Deus, né? Aquela história, a gente não merece nada de Deus. Mas eu mereço porque Deus viu que eu não sou tão mal assim. Não, a Bíblia fala o contrário. A Bíblia fala que a gente não merece nada. A única coisa que a gente merece, está ali escrito na Bíblia, é que nós merecemos o inferno. Infelizmente, mas é a verdade. Então vamos ver lá. Vamos ver quais são as más notícias aí segundo a Bíblia. Paulo vai dizer em Efésios 2,
capítulo 2, versículo 2. Nos quais, Paulo diz assim: nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3: entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, presta atenção aqui nessa frase, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Às vezes é fácil você apontar o dedo, você vê aquela pessoa ali na esquina se prostituindo, vendendo drogas, e você vai falar, essa pessoa está condenado à ira de Deus, essa pessoa é filho da ira, né? Deus vai esmagar aquela pessoa que está lá. Por quê? Porque ela não quer aceitar Deus, porque ela não aceita ouvir a palavra de Deus. Só que a gente se esquece que a gente também estava nesse lugar, e se nós não estivermos obedientes à palavra de Deus, e se nós não estivermos ligados, convertidos, nós ainda estaremos nesse lugar de perdição. Então, essa é a péssima notícia. Nós somos, quando não somos obedientes a Deus, nós somos filhos da ira, destinados ao inferno, inimigos de Deus por natureza. Paulo também diz em Romanos, no capítulo 7 e no versículo 24, miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo sujeito à morte? Está sem horário aqui. Aí, vocês me ajudam no tempo aí. Miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo sujeito à morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. A gente tem que lutar contra isso. Romanos 7, de 19 a 24 diz assim, eu vou ler do 19 até o 24, não precisa, porque a gente leu já no início, que é o texto que a gente leu lá no início, pois o que faço não é bem o que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Irmãos, e aí eu falei assim, quais são as más notícias, né? É isso, é saber que você estava num caminho totalmente errado, e Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça, o Espírito Santo, usando várias pessoas, foi pregando o Evangelho para você, foi te conscientizando, o Espírito Santo foi te convertendo, e até que você aceitou que Jesus tirasse as vendas dos seus olhos. Aí Deus tira a venda dos seus olhos, e aí você enxerga que você estava indo para onde? Para onde você estava indo? Para o abismo, para a morte eterna, perdição total. Mas você achava que você estava no caminho certo, você achava que trabalhando, correndo atrás das coisas desse mundo, você estava conseguindo vencer com a força dos seus braços. Aí Deus tira as vendas e você vê que não, que tudo que você estava fazendo era como trapos de imundície, ou como Paulo diz, né, tudo que eu fiz na minha vida toda, tudo que eu estudei, todos os títulos que eu tenho, são como esterco. E qual é a boa nova? A boa nova, aí eu vou usar uma metáfora aqui, que é do pastor Anderson Silva, que ele fala assim, o que é a boa nova? É Jesus parando o nosso trem com destino certo para o inferno. Então tem um trem com destino certinho para o inferno, e Jesus para esse trem, e aí o maquinista diz, pode descer do trem fulano, beltrano, ciclano, beleza. E aí alguém pergunta, e o restante do trem? Não, o restante não quer falar comigo, pode seguir viagem. Isso é a vida, isso é o mundo. Quem ouve a voz de Deus, quem ouve, quer pelo menos conversar, ouvir o Evangelho e aceitar o Evangelho, tem a chance de ser tirado desse trem. Mas esse trem existe, e esse trem tem o destino certo, que é o inferno. A boa notícia é isso, a boa notícia é, Jesus te tirou disso, Jesus te arrancou desse destino cruel, desse destino final. E porque
Então, o Senhor intervém na vida daqueles que se decidiram por Ele. A gente precisa se decidir por Deus, se decidir verdadeiramente por Deus. Aí Deus intervém e pode tirar a gente desse trem. Em João 3,16, está dizendo a mesma coisa assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, boas notícias. Então, nesse texto está dizendo o quê? Quem crer será julgado. Quem não crer já está julgado. É só ler com um pouquinho de cuidado aqui, ó, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer que aquele que não crer já está perecendo, já está destinado. Quem crer será julgado, quem não crer já está julgado. Só que no mesmo capítulo, capítulo 3, então aqui as boas novas, vamos ver lá 3,36. 3,36 está assim: quem crê no Filho tem a vida eterna, quem se recusa a obedecer ao Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha as más notícias aqui, mas no mesmo capítulo. A gente não compreende, a gente não quer ouvir isso. Em outras palavras, né, aquele que permanece rebelde ao Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Estamos destinados à ira de Deus. Então, qual é a péssima notícia? Deus tem ira contra o pecado e contra o pecador. E por que contra o pecado e contra o pecador? Porque não dá para separar quem você é do que você faz. Tem um ditado popular que diz assim: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Se isso for verdade, então Deus vai julgar apenas os demônios e os atos. Mas a Bíblia não diz isso, né? A Bíblia diz que Deus irá julgar pessoas. Então, é pessoas, não tem como. Ah, mas eu peco, mas eu sou bonzinho. Eu peco, mas eu sou de Deus. Não tem como. A gente tem que lutar contra isso aí e ser realmente filho de Deus. A Bíblia afirma repetidamente que Deus irá julgar as pessoas por seus atos, incluindo o que foi feito em segredo, seja bom ou mal. Essa crença se encontra tanto no Antigo como no Novo Testamento. O julgamento será justo, porque Deus é justo, com Deus conhecendo os pensamentos e as ações de todos. Então esse é o julgamento real. Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Aí eu vou ler aqui alguns textos para a gente finalizar, textos bíblicos sobre o julgamento de Deus. Mateus 7, verso 1, diz assim: não julguem para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgarem sereis julgados, e com a medida com que medirdes ser-vos-á medido. Eclesiastes 12:14 diz assim: porque Deus julgará todo o trabalho, até tudo o que se esconde, quer seja bom, quer seja mal. Atos 17:31 diz assim: porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e isso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. 1 Coríntios 5, do 12 ao 13 diz assim: porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, de entre vós a esse iníquo. Romanos capítulo 2, de 1 a 16, eu não vou ler aqui, mas esse capítulo enfatiza que o julgamento de Deus será justo e que ninguém escapará dele. Em João, capítulo 12, do 47 ao 50, também não vou ler aqui, Jesus declara que o julgamento será baseado em sua fé e obediência. Então nós seremos julgados de todas essas formas. E, deixa eu ver se é o último aqui. Em Apocalipse 20, verso 12, está assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Quem são esses mortos aqui? Somos nós.
Quem são esses mortos? Esses mortos que serão julgados. Sobre o julgamento divino, justiça. Bom, enfim, irmãos, finalizando o tempo. Irmãos, o que nós nunca deveremos nos esquecer? Que quanto mais nós entendermos nosso pecado, as nossas falhas com Deus, quanto mais Deus mostrar, porque assim, Jesus é o quê? A luz do mundo. Aonde a luz chega, ela ilumina tudo. Então, aonde estiver falando de Jesus, vai iluminar aonde tem escuridão. Se há trevas em nós, como diz na oração de Davi, que Davi fala: Senhor, sonda meu coração, e aonde houver trevas, né, que o Senhor sonda e me mostre se ainda há trevas dentro de mim. Nós temos que fazer essa oração, porque é muito sério o Evangelho. O Evangelho é sério. O Evangelho diz respeito à salvação, diz respeito a gente assumir que nós precisamos de um Salvador. Se eu achar que eu sou bonzinho, se eu achar que eu sou perfeito e que eu mereço o céu, então o Evangelho já não faz mais sentido. Por isso que no início eu comecei a falar daquela situação de a gente ficar pulando de igreja em igreja, ou ficar buscando um Deus que fale aquilo que agrada ao meu coração. Não, Deus tem que falar aquilo que traga salvação, aquilo que traga salvação para mim, para minha casa e para minha família. Amém? Espero que os irmãos tenham compreendido, eu tenha sido claro aqui. Peço perdão pelos irmãos se eu escorreguei em alguma coisa. Amém? Vamos